25,2 mais próximo do 25, aí 25,4 mais próximo do 25,5. Aí tudo aqui é para ver, escolher aqui certinho qual o número da tabela para a gente ver o valor da expressão tabelada aqui, que não está corrigida nesse caso. Então, aqui a gente preencheu a tabela de acordo com as temperaturas mensais para Tracuateu. Então, já está preenchido aqui o tab. Aí, qual é a próxima coluna para a gente preencher? É a de correção. E essa correção aqui também a gente tem que atentar para o quê? Para a latitude. Porque é a latitude da localidade que vai fazer com que a gente corrija esses dados de acordo com a sua localização. Então, nesse caso aqui, ó, a latitude de Tracuateua é 1 grau e 5 minutos. Então, a gente vai escolher a linha aqui do 1 grau ó, na tabela dos valores para preencher a correção. Aí só é isso. A gente olha para a latitude e define aqui qual é a linha. E pega todos esses valores aqui de janeiro a dezembro, então nesse caso aqui do balanço hídrico mensal, e preenche aqui na lateral. 21,2, que é janeiro, 28,3, fevereiro, e assim por diante. Lembrando que, se aqui fosse 1 grau e 31 minutos, aí a gente já não ia pegar da linha do 1, a gente ia pegar da linha do 2. Porque, como vocês sabem, o valor máximo que aqui chega aqui em minutos é 60. Então, passou de 30, a gente já pega o próximo grau. Se fosse 4,40, a gente não ia pegar a linha do 4, a gente ia pegar a linha do 5. Então, não esqueçam disso. E quando a gente for preencher a tabela dos valores para correção, para ser corrigida, a gente vai usar a latitude e se atentar aos minutos. E se caso for maior do que 30 aqui nos minutos, a gente vai pegar a próxima linha aqui da latitude do grau. Certo? Então, a gente já tem preenchido tab e cor. E a próxima coluna, que é o evapotranspiração potencial. A gente vai preencher como? Só multiplicando tab vezes o cor, como está aqui na fórmula. Então, 4 vezes 31,2 vai dar 125, alguma coisa. Mas, como a gente já viu nas aulas, né, que a gente tira esses números decimais para facilitar a nossa vida nos próximos cálculos, para não ficar dando esses valores quebrados. Por exemplo, essa linha aqui, ó, de janeiro, 4 vezes 31,2, ela dá 124,8. Então, a gente arredondou aqui. Ok? Aí a mesma coisa aqui, 3,7 vezes 28,3 dá 104,7. Aí arredondou para 105. E assim a gente vai fazendo, a gente arredonda para tirar essa vírgula e facilitar os nossos cálculos em seguida. Então, já temos coluna do tab, do cor, e multiplicando cada uma aqui, a gente tem o valor do ETP. Então, esse aqui multiplica com esse, e o resultado está aqui. Aí aqui a gente vem agora para a parte que a gente tem que ter mais atenção, que é que vai fazer com que o nossa tabela de balanço hídrico esteja correta. Que o resto aqui das colunas, enfim, é tudo prestando atenção nos valores tabelados e preenchendo, fazendo multiplicação ou subtração ou adição. Aí, quando a gente chega aqui na parte do P menos ETP, é só essa subtração aqui. A gente vai pegar, nesse caso aqui de janeiro, 239 menos 125. Resultado, 114. Pronto, a gente preenche assim o P menos ETP, que é a precipitação menos a evapotranspiração potencial. E a partir daqui que vai aparecer os primeiros valores negativos, que vão indicar os meses que a gente teve déficit. Então, aqui para o caso de Tracuateua, a gente observa aqui, ó, que
A coluna do P menos ETP foi positiva aqui, ó, de janeiro até julho. E a partir de agosto, ó, a gente já começou a ter valores negativos, porque o P 111 aqui menos 125 é igual a menos 24. Então aqui a gente começou a ter o déficit, que a evapotranspiração potencial ela era maior do que a quantidade de água que estava entrando no sistema, ó, que precipitou 101, mas estava demandando 125, ó. Estava demandando mais do que o que tinha disponível. Então, a gente já começou a ter valores negativos aqui. Então, é a partir desses valores negativos aqui que a gente vai começar a preencher as negativas acumuladas. E a primeira regra é, como está escrito aqui nesse textinho, mas resumindo aqui para vocês, é, no primeiro mês que aparece um valor negativo, a gente só repete esse valor do lado. Então, o primeiro passo para a gente começar a preencher a nossa coluna de negativa acumulada. Pronto. Preenchemos a primeira linha aqui, o primeiro valor onde apareceu um P menos ETP negativo, 24. E o próximo, como é que a gente vai fazer? A gente vai somando com o P menos ETP do mês seguinte. Então, é esse zigue-zague aqui que vocês estão vendo. Ó. A gente repetiu aqui o 24, aí esse 24, 24 mais 101, 125. Temos aqui a negativa acumulada já de setembro já. 125 mais 121, lembrando que é um módulo aqui, a gente não leva em consideração aqui o menos. 125 mais 121, 246. Pronto, negativa acumulada de outubro. Outubro, agora para a gente descobrir a negativa acumulada de novembro. 246 mais 124, 370. Negativa acumulada de novembro. E a negativa acumulada de dezembro, 370 mais 49, 419. E a gente para aqui. Por quê? Porque dezembro é o último mês que a gente teve um P menos ETP negativo. Porque o mês seguinte é o quê? Qual é o próximo mês? Janeiro, né? Que a gente volta aqui para cima. E janeiro, ó, o P menos ETP é 114, ou seja, positivo. Então, não tem mais por que fazer esse zigue-zague aqui para saber a negativa acumulada do mês seguinte. Aí, assim que a gente faz a negativa acumulada, a gente já preenche aqui o nosso armazenamento desses meses aqui que são negativos, que tem o P menos ETP negativo. Então, como é que a gente faz o preenchimento dessa negativa, desse armazenamento? A gente vai na tabela. Então, aqui, antes da gente mostrar aqui a tabela para vocês, outra quadradinho aqui com atenção para vocês. Ó. Há 4 tabelas de negativa acumulada. Uma tabela de negativa acumulada para CAD de 100 milímetros, CAD de 125, CAD de 150 e CAD de 300. Aí vocês têm que levar para a prova essas 4 tabelas impressas. Nesse caso aqui de Tracuateu, qual é a CAD? Vem aqui, ó, 150. Então, a CAD ou retenção hídrica, 150 milímetros para o município de Tracuateu. Então, a gente pega a tabela de 150 milímetros, porque essas outras tabelas aqui de 100, 125, 300 têm valores diferentes. Então, por isso que na hora de preencher negativa acumulada, vocês já se atentem a qual é a CAD ou retenção hídrica da localidade. Então, a gente vai começar a preencher aqui, ó. Olhem para cá, assim, que esse aqui é o print ali da tabela que estava lá do lado, no slide anterior. Então, primeiro mês aqui, ó, que foi agosto, a gente repetiu 24, a gente foi fazendo aqui, só recapitulando o zigue-zague, ó, para somar. E aqui, como a gente vai descobrir o armazenamento? Olhando para o valor da negativa acumulada e indo na tabela. O primeiro aqui, que é o 24. 24, a gente vai na tabela de negativa acumulada, e essa parte aqui, assim, são só as dezenas. E aqui, na linha aqui, ó, 0, 1, 2, 3, são as unidades, aqui em cima. Então, a gente só vai fazer também a interseção dos valores para descobrir qual é o armazenamento para aquele mês. Primeiro mês, agosto, aqui,
dezena 20, unidade 4, 24. Fazendo interseção, armazenamento para agosto, 127. A gente preencheu aqui, ó, 127. O armazenamento para o mês seguinte, setembro. Qual é a negativa acumulada de setembro? 125. Aí nós vamos aqui de novo na tabela. Aí vem aqui, ó, 120, a dezena aqui, centena, dezena, e 25, aqui a unidade, ó. Fazendo a interseção, qual é o número que apareceu? 64. Então, assim a gente vai preenchendo o armazenamento, até chegar no último mês, onde a gente teve uma P menos ETP negativa, menor que zero, né? Que foi dezembro. E aqui, ó, em dezembro, a negativa acumulada já foi 419. Olhando aqui para essa tabela, o máximo que a gente tem aqui é o quê? 400, ó. Passou de 400, a gente já tem que vir aqui para essa lateral aqui, ó. Ou seja, aqui é 419. Então, 419 está nesse intervalo aqui, ó, entre 410 e 421. Ou seja, a CAD, o armazenamento para 419 é 9. Então, aqui está já, ó, 9. Pronto. Assim, a gente já preencheu a parte das negativas acumuladas para os meses aí que a gente teve um P menos ETP, a coluna do P menos ETP com valores negativos. E agora a gente vai preencher os outros meses, já que a gente iniciou aqui, ó, agosto, e o último mês que teve um P menos ETP negativo foi dezembro. E o próximo mês já é positivo, que é janeiro, né, que está aqui em cima, ó, que teve um PETP de 114. Aí como é que a gente faz para preencher o próximo mês? Para a gente preencher o próximo mês, a gente só precisa o quê? Somar o armazenamento do último mês, onde a gente teve um P menos ETP negativo, no caso aqui foi dezembro, soma o armazenamento desse último mês com mais o valor de P menos ETP do mês seguinte, que nesse caso o mês seguinte é janeiro. Ou seja, fica 9 mais 114, que é igual a 123, como está ali do lado. 123. Consegui escrever direito aqui para vocês. 123, ó, tá aqui, ó. 123. Ou seja, essa é a regra para preencher o mês seguinte, depois que a gente tem o último mês com P menos ETP negativo, que ali é o dezembro 49. Então, para a gente conseguir preencher o resto, a gente só tem que fazer isso. Só essa vez aqui. Pega o armazenamento do último mês, com P menos ETP negativo, e soma com o P menos ETP do mês seguinte. 9 mais 114, 123. Então, aqui a gente já botou 123. E aqui, ó, a gente já vai ver que a gente tem aqui, ó, muita água disponível, ou seja, com certeza aqui já ultrapassou os 150 milímetros de CAD, ou retenção hídrica aqui, aquela localidade suporta. Porque aqui a gente já, então, fica o preenchimento de forma inversa, quando a gente já descobre o armazenamento do mês seguinte, ou seja, a gente já tem aqui 9.923, a gente vai fazer o quê? A gente vai voltar na tabela para descobrir a negativa acumulada desse mês. Aí por que de forma inversa? Porque aqui, quando a gente estava nessa parte aqui, ó, para descobrir o armazenamento, a gente ia pela negativa acumulada, né? Só que agora, nesse caso, a gente não tem a negativa acumulada, a gente tem um armazenamento. Então, a gente vai voltar na tabela lá e vai localizar onde está o 123, aqui dentro desses valores. Olha o 123 aqui. Aí, 123, aí vocês só vão fazer o quê? Fazer a interseção para saber onde é que está dando esse número. O 123 está na linha da dezena 20 com 9. Ou seja, qual é a negativa acumulada lá? 123, 29. Então, aqui a gente preenche, ó, 29.
29. Aí agora, por que esse resto aqui ficou 0 do 0 e o armazenamento ficou 50? Porque aqui a gente já ultrapassou o limite da capacidade de campo para bater. Porque se você observar aqui, ó, negativo lá de janeiro, 29, né? Deixa eu até escrever aqui, 29. Aí lembra que embaixo fazer aquele zigue-zague para fazer a soma, para a gente ver negativo do lado do X. Mesma coisa aqui, ó. 29 mais 303 vai dar 302, certo? Só que qual é o limite? 150, né? Se eu botar 302 aqui no armazenamento, vai dar errado. Então, por isso que a gente já volta aqui, bateu a capacidade de um campo. E o máximo é 150 para toda a sociedade aqui. E negativo lá dá 0. E é o que está na tabela. A gente tem o maior limite na tabela. Aqui, ó. Primeira número 150. E qual é negativo lá para esse valor? 0. Então, não já preenche aqui, ó. 0 e 150. E mesmo que o armazenamento foi superior no cálculo, não pode ser esse valor que a CAD já linda, e a CAD é 150. Então, assim, a gente anula negativo guardado aqui, o armazenamento. Fez isso, a gente já tem aqui, ó, preenche tabelado, os valores são tabelados, a posição aqui também tabelada, o ET, que é só a multiplicação desses números, o PP menos ETP, que é a subtração desses daqui com esses, e a partir daí a gente fez essa subtração e já identificou aonde começou a ter valores negativos aqui no nosso balanço mensal. E daqui dos valores negativos a gente começou a preencher alternadamente aqui o negativo lá no armazenamento. Então, a regra é repetir o primeiro valor negativo que aparece aqui no negativo acumulado. E a partir daí eu identifiquei nos exercícios aqui, ó, e a gente somou a negativa acumulada no mês atual, aqui é agosto, com o primeiro menos ETP no mês seguinte, no modo 24, 101, 125 e assim por diante. E a partir daí a gente, com esses valores aqui de negativa acumulada, a gente vai na tabela e encontrou os valores de armazenamento, fazendo lá aquela interseção, era desenho em unidade. Aí quando a gente chegou no último mês, o que a gente fez? Para descobrir o armazenamento do mês seguinte, a gente somou o armazenamento do último mês aqui, que teve um EP menos ETP negativo, somou com o PP menos ETP do mês seguinte, que é o 114. E assim a gente teve o resultado de 123. E com esse 123 a gente voltou naquela tabela das negativas acumuladas e de forma inversa a gente localizou primeiro onde estava o 123 e via em que coluna ele batia. E a gente tinha a negativa acumulada de 29, olhando a tabela. E a partir daqui a gente vê, ó, que a soma daqui, ó, 303, 29, 353, isso está superior a 150, né? E 150 é a CAD do município. Ou seja, não pode passar disso. Então, os valores aqui são os máximos, né? 150 e 0, né? Negativa acumulada, que é o que está na tabela aqui, ó. Negativa acumulada de 0. Que a gente tem muita água disponível aqui nesse período. A gente não está passando por deficiência. Então, a partir de agora, a gente vem para a alteração. E a alteração é o quê? É isso aqui, ó. O armazenamento atual menos o armazenamento do mês anterior. Então, a gente começa a fazer aqui as subtrações. Qual é a alteração aqui de fevereiro? A alteração de fevereiro é o quê? 150 menos o mês anterior. 150 menos 123, 27. Aí a alteração aqui do mês de março, 0.
Por quê? 150 menos 150. Então, aqui vai ser tudo zero. Que os meses são valores iguais. O atual e o mês anterior. Aí aqui, ó, alteração em relação a agosto. Agosto, armazenamento 127, menos o 150. Então, menos 23. E assim por diante. E a alteração aqui do mês de janeiro, ó, 123, menos o mês anterior, que é qual? Dezembro, 9. Então, 123 menos 9, 114. Então, aqui assim a gente finaliza a parte da alteração. É só para mostrar quanto variou em relação ao mês anterior. Ou seja, então, o mês assim que mais demandou, né, que teve um déficit maior, olha aqui vendo a alteração, foi o mês de setembro, menos 63. Aí a outra coluna, já chegando para finalizar a tabela, é a de evapotranspiração real. A evapotranspiração real, a gente tem que olhar também, a partir de agora, para a coluna do P-ETP, porque é a coluna do P-ETP que vai dizer como a gente vai preencher a coluna em questão. Então, no caso, aqui a regra é a seguinte: para preencher a coluna de evapotranspiração real, a gente vai olhar para cá para o P-ETP. Onde o P-ETP for positivo, nesse caso aqui, ó, de janeiro a julho, a gente só precisa repetir os valores de evapotranspiração potencial. Ou seja, olha aqui, ó, só repetir os valores. Então, essa é a regra. Onde P-ETP for positivo, a gente só repete os valores. Então, o ETR vai ser igual ao ETP. E agora, onde os valores forem negativos, que foi a partir de agosto a dezembro, valores negativos de P-ETP. Então, qual é a regra? É fazer o somatório de precipitação com a alteração. Lembrando mais uma vez que a gente vai considerar um módulo. Então, vai ficar 101 mais 23, que é igual a 124. Mês aqui de setembro, vai ficar 29 mais 63, que vai ser igual a 92. E assim a gente segue com o preenchimento da tabela de evapotranspiração real. Feito isso, a gente preenche a evapotranspiração real e já passa para a deficiência. E a deficiência, novamente, a gente vai fazer o quê? Olhar para a coluna da precipitação menos evapotranspiração potencial, P menos ETP. E qual é a regrinha aqui para a deficiência? Onde o P menos ETP for positivo, a deficiência é zero. Então, já preenche logo. De janeiro até julho, deficiência zero. Por que deficiência zero? Porque a gente tinha água. A gente tinha água ainda disponível, muito mais assim em relação ao que foi evapotranspirado. Porque choveu 239, mas a evapotranspiração potencial 125, ou seja, sobrou, olha, 114 milímetros, 112, 58. Então, a gente não tem déficit. Porque o PNZTP mostra isso, que é o quanto choveu e o quanto saiu. E ainda sobrou tudo isso de água. Então, por isso que a deficiência aqui é zero. A gente não tem problema com água. Aí, a partir de agosto, a gente começou já a ter o quê? Deficiência. Estava demandando mais água do que estava entrando. Porque, olha, aqui em agosto, 101 milímetros. Mas olha aqui a potencial, 125. Ou seja, menos 120, menos 24. Então, quando o P-ETP começa a ser negativo, menor que zero, qual é a regra para preencher a deficiência? Fazer a potencial menos a real. Então, a gente vai fazer aqui o 125 menos o 124, que é igual a 1. A gente teve a deficiência de 1 milímetro. Aí, passando para o mês seguinte, 130 de evapotranspiração potencial menos 92. Olha quanto de deficiência de água a gente teve, 38.
e Salvador foi ficando aparecendo, ficando mais. Qual foi o mês que a gente teve mais deficiência de água? Novembro. A gente chegou a 108, olha. Então, fazendo essa diferença, a gente preenche a coluna da deficiência. E o último passo para preencher a última coluna, que é de excedente, a gente olha também novamente para a coluna aqui do P-ETP, que mostra a diferença do que entrou e o que saiu de água. Então, aqui a regra é, onde o P-ETP for maior que zero, ou seja, valores positivos, qual é a regra? Pegar esse valor de P-ETP e subtrair na alteração. Ou seja, vai ficar 114 menos o valor que está na alteração, 114, que é igual a zero. 303 menos 27, que vai ser igual a 276, que é o excedente hídrico, aquilo que o quanto ainda está sobrando de água ali no nosso balanço hídrico para aquela localidade, digamos assim. Aí aqui, ó, 353 menos 0, 353. Ou seja, no excedente a gente vai fazer só esse cálculo nos meses que a gente tinha água disponível, porque a gente está falando do quê? Do excedente. Excedente hídrico. E onde o P-ETP ele for negativo, que foi no caso de agosto até dezembro, de agosto até dezembro a regra é, onde o P-ETP foi negativo, então a gente não tem excedente, porque estava o quê? Estava com déficit hídrico, estava faltando água. Então, onde o P-ETP é negativo, a gente só repete, ou repete não, só preenche com zero. Que não faz sentido a gente ter excedente no mês que está o quê? Faltando água, certo? E assim a gente preenche toda a nossa tabela do balanço hídrico mensal. E aqui o balanço hídrico mensal. Vou fechar aqui o slide só para ver se vocês têm alguma pergunta sobre o balanço hídrico mensal. Se tiverem pergunta ou quiserem que eu repita alguma parte, só notifiquem aí pelo chat ou pelo microfone para a gente poder seguir para o sequencial. Em uma pergunta, então a gente vai avançar aqui para o balanço hídrico sequencial. No balanço hídrico sequencial, qual é a diferença do balanço hídrico mensal para o sequencial? Nessa imagem aqui, ó, a gente tem o balanço hídrico para Piracicaba, das duas formas, um sendo mensal e outro sendo sequencial. Aí o que a gente observa aqui, por exemplo, bora olhar aqui para o mês de julho. Olha aqui, julho, deficiência, DEF. Uma deficiência aqui, ó, de 200, batendo 200. Só que isso aqui é uma escala mensal, né? Ou seja, a gente tem esses 200 aqui milímetros de excedente de água para o mês inteiro de julho. Só que quando a gente olha mais, de forma mais precisa, que é no caso do balanço hídrico sequencial, que a gente distribui não, a gente olha esses dados já a partir de uma escala menor, que é por dias, ou seja, a cada 10 dias é o decêndio, ou de 5 em 5 dias, ou de 15 em 15, a gente observa que esses 200 milímetros aqui, eles não estão distribuídos uniformemente, certo? E aqui mostra como se fosse o mês todo. Mas quando a gente vem para cá, olha, a gente vê que esse daqui, olha, julho 1, julho 2, julho 3. Como aqui está uma escala ainda um gráfico bem pequeno, a gente vê que esses 200 milímetros eles estavam mais do meio de julho para o final. Ou seja, quando a gente olha com balanço hídrico assim, sequencial, a gente consegue observar que, por exemplo, a chuva ela não está uniformemente distribuída no mês. Por exemplo, em agosto teve um dia que choveu 50 milímetros. Aí quando a gente vai ver lá na série histórica, em agosto de 2025 choveu 50 milímetros em Belém. Só que esses 50 milímetros eles não foram distribuídos ao longo do mês, caiu só em um dia. Ou seja, se a gente fosse olhar o balanço hídrico sequencial, a gente ia poder ver
que esses 50 milímetros estavam concentrados, por exemplo, só nos 10 primeiros dias de agosto. E nos outros 20 dias de agosto não teve chuva nenhuma. Ou seja, isso é uma ferramenta que a gente pode usar para tomada de decisão no campo, já que a gente vê que não é uniformemente distribuído e que sim, tipo, não é porque a série histórica diz que choveu 50 milímetros em agosto que a gente vai ter chuva lá para nossa planta achando que está uniformemente distribuída, por exemplo. A gente vê, então, pelo sequencial, que esses 50 milímetros caíram só nos 10 primeiros dias. Ou seja, os outros 20 dias não teve chuva. Então, é um período que a gente precisava, por exemplo, irrigar. Então, essa é a diferença do mensal para o sequencial, que a gente consegue visualizar de uma forma melhor o quanto, como está distribuído essa questão da questão hídrica na localidade. Então, como é que o balanço hídrico climatológico sequencial ele é apresentado? São de acordo com a escala. No caso aqui, a gente vai trabalhar só com a escala de decêndios, que é de quê? De 10 em 10 dias. Então, o que a gente faz quando a gente tem um balanço hídrico sequencial? A gente tem os meses divididos de 10 em 10 dias, ou seja, todos vão ter janeiro 1, janeiro 2, janeiro 3, fevereiro 1, fevereiro 2, fevereiro 3. É como se eu pegasse um mês e dividisse em 3. Aí ia ficar, no caso da escala descendial, janeiro 1 compreende o quê? Ao dia 1º de janeiro até o dia 10. Janeiro 2, do dia 11 até o dia 20. E janeiro 3, do dia 21 até o dia o quê? Dia 31. Ou seja, já passou de 10 dias. E é nessa parte aqui que a gente tem que prestar muita atenção, porque para a gente preencher a ETP no balanço sequencial, a gente vai ter que multiplicar esses dois aqui, como a gente já fazia antes no balanço mensal, mas também a gente vai ter que multiplicar pelo número de dias de cada decêndio. Ou seja, aqui, no caso, para a gente ter o valor de ATP, a gente vai ter que multiplicar o ET vezes o corrigido por e vezes o número de dias do decêndio. O número de dias. Ou seja, o decêndio aqui, janeiro 1, tem quantos dias? 10. Então ia ser ET vezes cor vezes 10. O janeiro 2 ia ser ET vezes cor vezes 10 também. E o janeiro 3 ia ser ET vezes cor vezes 11. Porque ainda sobraram 11 dias de janeiro para a gente terminar o mês. Então, toda vez que vocês forem fazer o cálculo, vocês têm que prestar bem mais atenção no, no último decêndio de cada mês. Janeiro 3, fevereiro 3, março 3, porque é aí que vai mudar o número. Tipo, os meses que tem 30 dias vai ser 10, 10, 10, certinho. Os meses que tem 31, 10, 10, 11. E o único mês que vai ter menos de 10 é fevereiro, né? Que no caso é até o dia 28. Então vai ficar 10, 10 e 8, a multiplicação do fevereiro 3. Então é só isso que vocês têm que atentar para preencher o balanço hídrico sequencial. Então, adiante aqui. O resto dos cálculos é a mesma coisa do balanço mensal. A única diferença é essa, que a gente vai multiplicar pelo número de dias do mês. E como é que vem na prova? Ele vai dizer para vocês iniciarem a partir de um decêndio, certo? Porque, por exemplo, eu faço aniversário, dando exemplo, na primeira semana de fevereiro, aí vai vir na prova lá, preenche o balanço hídrico sequencial a partir do mês do seu aniversário. Então, vocês vão começar a partir do fevereiro 1, que no caso, mês e dia do seu aniversário, né? Se a pessoa faz aniversário nos 10 primeiros dias de fevereiro, então a gente começa a partir daí. Porque é a partir daí que ele vai fazer as perguntas mais específicas, que são aquelas para a gente olhar a tabela e fazer semeadura a partir do mês do aniversário, por exemplo. Pode cair uma questão, um exemplo, calcule o balanço hídrico, um plantio de uma semeadura de milho a partir do mês do seu aniversário e com colheita 5 meses depois. Aí é esse período que vocês vão ter que trabalhar na tabela. Então, seguindo, o ET, a gente vai
preencher de acordo com o quê? Com a temperatura média. Não esqueçam disso, né? Aqui já vem a informação, ó. Ó qual é a temperatura média anual para essa cidade, Piracicaba. 21 graus, ou seja, a gente vai pegar aquela tabela lá para a região subtropical, né? Que, ó, a maior temperatura aqui na tabela para a região subtropical é 22 e a menor 17,5. Diferente de Tracuateua, né? Que começava em 22,5 aqui e até 26, certo? Então, se atentem nisso. Escolher a tabela certa de acordo com a localidade. Então, Piracicaba, primeira informação importante que a gente tem que ver, temperatura anual. Temperatura anual, 21 graus. A gente pega a tabela para a região subtropical e vai preencher a coluna do ET. Então, a primeira média aqui do mês de janeiro, 23,9. Vamos lá aqui na tabela. 23,9, já vai para 24. Vem aqui, ó. 24 com 21 graus, que é a temperatura, ó, anual para a localidade. É fazendo a interseção aqui, ó, qual é a ETP de acordo com a temperatura? 3,5. Aqui ele botou 3,6. Acho que ele foi digitação digitou errado, mas aqui é 3,5, viu, gente? Então, assim, dessa forma, vendo a tabela, a gente vai o quê? Preenchendo a coluna do ET. Agora, preenchida a coluna do ET, a gente vem para a tabela dos valores corrigidos aqui, o COR. Aqui também tem uma mudança. Atenção aqui, que a tabela para o balanço hídrico sequencial dos valores corrigidos, ela é diferente da mensal. A tabela, ó, é essa aqui já. Vocês lembram que a tabela do mensal, a latitude ia de 1 em 1, né? Era 0, 1, 2, 3, 4, 5. A tabela para o balanço climatológico sequencial, ela vai de 5 em 5, ó. 0, 5, 10, 15. Então, aqui, para botar os valores aqui de correção, a gente vai ter que olhar para o quê? De novo, aqui novamente, para a latitude. A latitude de Piracicaba, 22 graus e 42 minutos. Então, 42 já está acima de 30. Então, a gente já arredonda para 23. Ó, que aqui, a partir do 20, já vem de 2 em 2 e 1 em 1. Ó. Do 20 vai para 22, depois de 1 em 1. Então, ó, 22,4, 22 graus e 42 minutos, arredondamos para 23. Então, os valores que a gente vai pegar para preencher a coluna do COR são esses aqui. Então, a gente só transfere lá para a tabela. Janeiro, 1,15, fevereiro, 1. Lembrando que 1,15 é para os 3 decêndios de janeiro, viu? Por isso que é repetido. 1,15 janeiro, 1 para fevereiro e 1,05 para março. E agora aqui a gente vai preencher o quê? A ETP, que é aqui que é a única diferença na multiplicação para preencher o balanço hídrico sequencial. Então, a gente vai multiplicar 3,6 vezes 1,15 vezes o número de quê? De dias desse decêndio, ou seja, vezes 10. E esse resultado, o resultado dessa multiplicação vai ser o resultado do ETP. Tá aqui, ó, para decêndio, ó, aqui embaixo. Então, vai ficar 3,6 vezes 1,15 vezes 10. O resultado disso é ETP para janeiro 1. 4,1 vezes 1,15 vezes 10. O resultado disso é ETP para janeiro 2. E assim, ó, a gente preenche a coluna da expressão potencial. E, novamente, lembrando, a gente tira as casas decimais, né? Lá faz a multiplicação e arredonda. E assim vocês preenchem aqui o ETP. Preenchido o ETP, o resto do preenchimento da tabela é idêntico ao do balanço hídrico mensal. Então, aqui já temos os valores de ETP, precipitação já vem esses dados. A gente faz, então, logo o P menos ETP, que é só fazer subtração. 220 menos 40, 180,
E assim, ó, vai aparecendo os valores, os primeiros valores negativos, certo? No caso aqui, ó, já apareceu um valor negativo em 3, no janeiro 3. Ou seja, quando a gente olha o balanço climatológico sequencial, a gente vê que teve déficit na última semana, nos últimos 10 dias de janeiro, nos últimos 11 dias, no caso, né? Porque se a gente fosse ver esses dados aqui no balanço hídrico mensal, a gente ia ter um valor positivo para janeiro. Ia ficar parecendo que janeiro não teve deficiência de água, mas quando a gente olha assim, mais a fundo, mais detalhado, a gente vê que esses meses aqui, ó, janeiro, a gente teve uma demanda maior do que a quantidade que choveu. Porque, ó, nos últimos 11 dias de janeiro só choveu 1 milímetro. Ou seja, por exemplo, uma cultura que a gente está iniciando, que precisa de demanda de água na sua fase mais importante do seu desenvolvimento, a gente ia ter que irrigar. Mesmo os dados mensais, quando a gente olhasse, mostrasse que tem chuva, bastante chuva em janeiro, quando a gente olha assim, a gente vê, ó, que na verdade nos últimos dias de janeiro não choveu o suficiente. Mesma coisa aqui, ó, para fevereiro. Fevereiro a gente teve um P-ETP positivo no fevereiro 1 e no fevereiro 2. Mas no meio de fevereiro, ó, a gente teve um valor negativo, um déficit. Ó. Ou seja, nos 10 dias, na segunda, nos 10 dias, assim, entre o início e o fim de fevereiro, a gente teve um -9 aí, ó. Que a gente teve 35%, 35 milímetros de chuva, mas, ó, quanto estava demandando? 44. Então, ó, aqui a gente vai começa a observar os primeiros valores negativos. E aí, agora, como é que a gente vai iniciar o preenchimento do negativo acumulado? Da mesma forma que a gente fez no mensal. Quando aparecer o primeiro valor negativo, o que a gente faz? A gente repete ele. Repetimos a negativa acumulada, que é o que está aqui. Então, repetimos os 50 e a gente vai lá na tabela para achar o armazenamento. E aqui na tabela, ó, qual é a negativa acumulada? 50, certo? Então, 50 com 0, que é 50. Ó, o armazenamento para esse mês, 60. Aqui ele digitou 61, não sei porquê, mas 60. E a partir daqui a gente vai fazer aquele zigue-zague para ir preenchendo o resto. Ó. Então, aqui, como foi que ficou? Aqui a gente já tem os 50 mais 26 menos 14. Os 50 mais 26. Na verdade, não. Como agora eu estava me enganando, que o próximo mês aqui é um P menos ETP o que? Positivo. Então, a gente só preencheu aqui esse janeiro 3. Então, para a gente descobrir qual o valor do mês seguinte, a gente vai fazer aquilo lá que a gente fez no exemplo anterior. A gente vai pegar o armazenamento desse mês e somar com o P menos ETP do mês seguinte. Aqui está 26 mais 60 dá 87. 86 na verdade, porque aqui está o 61 aqui embaixo, né, gente? Mas bora considerar 61, para vocês se confundir. Então, 26 mais 61, 87. E a partir daqui desse 87, a gente tem o armazenamento e a gente vai descobrir qual é a negativa acumulada dele, olhando de forma inversa na tabela. Então, a gente vai lá procurar esse 87 na tabela. Aqui no meio desses valores, a gente vai procurar onde está o 87. Ó, o 87 aqui. A gente vai fazer aqui a interseção. O 87 está na linha da dezena 10 com a unidade 4. Ou seja, a negativa acumulada para 87 é 14, que é o que está aqui já, ó, 14. Aí a mesma coisa a gente faz para o quê? Para o mês seguinte. Faz de novo a soma aqui, ó, 87 menos 9, que dá 79. E aqui a gente vai na tabela novamente e acha negativa. O P menos ETP que já é negativo, a gente acha novamente de forma inversa na tabela. E a partir daqui, ó, a gente vai ter que olhar para a CAD. Qual é a CAD para Piracicaba? 100 milímetros.
Aqui, olha, já ultrapassou. Se a gente for fazer aquele zigue-zague para somar aqui, já passou de 100 em tudo. Então, a gente não vai botar esse valor que deu na soma, né, que foi superior a 100, porque o que suporta aqui, ó, só 100 milímetros. Então, a gente já preenche com 100 e a negativa acumulada de 100, zero, porque é a negativa acumulada que está aqui, ó. Não esqueça que aqui a gente tem 4 tabelas, né? Nesse caso aqui, para a região de Piracicaba, é a tabela de negativa acumulada para 100 milímetros. E 100, ó, fazendo interseção, 0, 0. E assim a gente segue fazendo a negativa acumulada também dos outros valores de P menos ETP negativo. E a próxima coluna é a alteração, que a gente vai fazer só o quê? A gente vai pegar o armazenamento atual e subtrair com o armazenamento anterior. 100 menos 100, 0. 61 menos 100, menos 39. 87 menos 61, 26. 79 menos 87, menos 8. E assim por diante, e a gente preenche a alteração. Eita, aqui é que eu passei com tudo. Ah, tá. E a ETR? Aqui já está resumido aqui nos 3 quadradinhos. ETR, somatório de P com a alteração. A ETR é aquela regrinha lá. Onde for o P menos ETP, a gente faz o somatório de P com a alteração. E a deficiência, a gente também olha também para essa parte aqui do... Deixa eu circular aqui logo, onde tem os valores positivos. Então, deficiência. Onde tem um P menos ETP maior que zero, a deficiência vai ser o quê? Zero. Que a gente não teve deficiência de água. A gente teve lá água sobrando ali, ó. Quando a gente subtraía a precipitação com a evapotranspiração potencial. E onde tem o P menos ETP negativo, abaixo de zero, inferior a zero, que são esses casos aqui, a gente faz o quê? A diferença do ETP com o ETR. Ou seja, 44 menos 43, 1, 51 menos 40, 11, e assim por diante. E para preencher o excedente, a gente já bota zero naqueles meses que tem o P menos ETP negativo. Porque se faltou água, a gente não vai ter excedente. Então, P menos ETP menor que zero, qual é o excedente? Zero. Aqui nos meses que tem o P menos ETP negativo. E onde tem um P menos ETP positivo, que são esses casos aqui que já estão os quadradinhos aqui, quando tem o P menos ETP superior a zero, a gente faz qual operação? P menos ETP menos a alteração. Então, aqui vai ficar 180 menos 0, 180. 48 menos 0, 48. 26 menos 26, 0. Então, são essas operações e assim a gente preenche o balanço hídrico sequencial. Lembrando que a única diferença é que a gente vai multiplicar aqui pelos dias de cada decêndio e a tabela aqui, os valores de evapotranspiração corrigida, é uma tabela diferente daquela que a gente usa para o mensal. Então, se atentem nisso. Dúvidas, perguntas, querem que eu explique alguma parte novamente? Vou sair aqui para a gente ir para o próximo. Olá, boa noite. Denilson, você vai disponibilizar esse slide? Vou sim. Assim que terminar, eu vou mandar essa primeira parte aqui do balanço hídrico, tá? Ok, obrigada. Aí, lembrando que a gente ficou combinado de revisar evapotranspiração e a classificação climática na segunda, porque evapotranspiração e classificação climática é mais rápido, mais direto.
Aí a gente vai focar mais no balanço hídrico para não ficar tão maçante, né? Muito conteúdo. Aí a evapotranspiração e classificação a gente fica para a segunda. Que na prova ele só já dá os dados, a única coisa que a gente tem que fazer nesses assuntos é prestar atenção em como botar na fórmula e fazer o cálculo correto. Tá ok? Aí eu vou também fazer um slidezinho de evapotranspiração e classificação para mandar para vocês. Então, aqui a gente terminou do balanço hídrico sequencial. Vocês têm alguma dúvida nessa parte? Aí eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente a da evapotranspiração. E é do para segunda-feira. Ficar mais quentinho na cabeça. O Jorge levantou a mão. Alguma pergunta, Jorge? Olha, aqui é um exemplo de como pode cair na prova uma questão de evapotranspiração, passando o balanço hídrico mensal e o sequencial que a gente viu agora. Olha, é mais ou menos nesse estilo. Aqui é um exemplo de uma questão. Calcule a evapotranspiração para um plantio de uma espécie florestal na cidade de Bragança, sabendo que os dados foram medidos na fase de florescimento, sendo temperatura do ar 26,84 graus Celsius, umidade relativa 87,3%, saldo de radiação 13,60 megajoules dia, velocidade do vento 0,55 metros por segundo e fluxo de calor no solo 0,5 megajoules dia. Lembrando que fluxo de calor no solo é o quê? Que muitas vezes a gente esquece, né? Mas o fluxo de calor no solo é o G. Ou seja, nessas questões de evapotranspiração, ele já te dá todas as variáveis. Ó. Ele já te deu aqui o saldo de radiação, ó, o RN, já te deu o fluxo de calor no solo, já te deu a velocidade do vento, o coeficiente psicométrico, isso aqui vocês anotem perto da tabela de vocês, que isso aqui é padrão. Porque esse coeficiente psicométrico é esse yzinho que fica aqui na fórmula da evapotranspiração. É esse valor fixo aqui, ó, não muda, 0,07 kPa. Só caso aí o ES menos o E, que é essa subtração que a gente tem bem aqui, ó, que é o déficit de saturação de vapor d'água. E o delta, que é a inclinação da curva de pressão de saturação do vapor d'água, que é dado por essa fórmula. Ou seja, para a gente fazer o cálculo da evapotranspiração, as únicas coisas que a gente vai ter que fazer é substituir na fórmula e calcular corretamente na calculadora. Então, a primeira etapa que a gente tem que fazer, que a gente vai fazer o cálculo da evapotranspiração, é achar o ES, que esse valor aqui ele não dá. O ES, a gente acha ele que em função da temperatura, pela fórmula de Tetens, ou pela tabela. Essa tabela eu não consegui acessar porque deve estar no CIGA, acho que vocês devem já ter visto, só que eu não consegui acessar no CIGA hoje, por isso que eu não trouxe a correção completa daqui, porque eu não tenho essa tabela. Mas vou mostrar para vocês que é tranquila para fazer na segunda. Então, é em função da temperatura ou a tabela. Aí, quando a gente vê na tabela, bora, por exemplo, a gente acha o valor de ES, bora dizer aqui que é 27, o ES. Aí, a partir desse 27, que é o que está tabelado, ou a gente calculou, a gente vai achar o E. Aí, o E vai ser o quê? A umidade relativa, que ele já deu aqui na questão, ó, 87,3, vezes o ES, que a gente já achou antes, dividido por 100. E assim a gente tem o quê? O E. Pronto. Descobrindo essas duas variáveis, que é o ES, a gente já tem elas para botar aqui na fórmula. Porque é a única coisa que a gente tem que procurar é o ES e calcular o E. Aí, feito isso, a gente já aplica primeiro aqui, ó, para descobrir quanto é o valor desse delta. Porque esse delta, ele está aqui, ó. Então, a gente vai fazer esse valor vezes o ES, né, que, por exemplo, aqui 27, dividido pela temperatura. Qual é a temperatura? 26,84, mais 87,3 elevado a 2. Feita essa conta, a gente tem o valor de delta. E pronto.
descobrir o valor de delta, a gente bota todos esses valores aqui na fórmula da evapotranspiração e calcula por parte, para não acontecer problema de errar. E aí qual é a dica que eu dou? Primeiro faz o cálculo aqui disso, depois o cálculo disso, e depois o cálculo disso na calculadora. E aqui embaixo, faz primeiro o cálculo somente disso aqui, ó, e depois multiplica pelo delta. Aí no final, a gente vai ter o quê? Vai ficar mais simplificado. A gente vai ter evapotranspiração, que é igual ao valor aqui, vou chamar de x, x1 aqui, o resultado desse valor. Aí vai ficar simples. Vai ficar x1 mais o resultado dessa outra operação aqui, ó, mais o x2, mais o resultado dessa outra operação aqui, que tem multiplicação também, a umidade, a velocidade do vento, x3. Ó. A gente faz isso por parte, que é para simplificar. Dividido pelo delta ali, ó, vezes esse, chamar de y, o resultado desse outra operação aqui. E pronto. Dessa forma, assim, fazendo por parte, primeiro esse, depois esse, depois esse e depois esse, vocês acham o valor da evapotranspiração. Então, esse aqui, ó, vocês podem até, eu vou mandar o slide para vocês, vocês podem até treinar já com esse exercício trazendo a segunda, para ver se está correto. Ele já dá todas as variáveis, não se espantem assim com esses nomes aqui, tipo velocidade do vento a 2 metros, é só, está indicando só que foi medida a 2 metros de altura. Mas daqui tem todas as variáveis, ó, fluxo de calor no solo, e não esqueçam que é o G, umidade relativa, saldo, temperatura do ar. Aí a única coisa que a gente tem que procurar mesmo é o quê? O E e o ES. Aí achou esses dois, a gente já tem todos os dados para fazer as operações. A gente vai usar somente essas duas fórmulas aqui, que vocês podem levar anotado, tranquilo, sem problema, para calcular a evapotranspiração. Então, pessoal, aqui, para finalizar aqui essa revisão de hoje, aí a gente deixa esses assuntos e as outras dúvidas que ficarem para segunda-feira. Aqui, respondendo a Raíssa aqui no chat. Sim, tem que levar todas as tabelas, Raíssa, impressas. As tabelas lá, o cálculo do balanço hídrico, principalmente. Aí elas estão na... Eu mandei uma apostila, já tem uns dias no grupo de vocês, que lá no final tem todas essas tabelas. É uma apostila que é balanço hídrico, o nome, eu acho. Aí tá lá o PDF, mas eu posso reenviar de novo para vocês. Então, gente, vocês têm mais alguma pergunta aí, alguma dúvida? Aí a gente se encontra novamente na segunda para revisar rapidamente só classificação climática e evapotranspiração, que é mais rápido e direto. Hoje foi mais para focar só no balanço hídrico. Vai ser pela noite, na segunda também? Oi? Vai ser na noite, na segunda? Horário, qual isso? Qual é o horário que fica melhor para vocês? Olha, na segunda-feira eu vou ficar livre de tarde e de noite. Então, se vocês acharem que dá para fazer de tarde... Eu acho que de noite é melhor, tem gente que estadia de tarde. Tem muita gente que faz estágio, né? Então a gente pode manter o mesmo horário, 7 da noite na 7h30, 8 horas, que vai ser mais rápido. Aí eu vou avisar lá no grupo de vocês, da turma, e eu mando o link na segunda-feira, com o horário certinho. Tá. Então é isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvida, eu vou salvar esse slide em formato PDF. Aí eu mando lá no grupo agora para vocês e a gente se vê na segunda-feira de novo, tá bom? Então, tchau, tchau, gente. Boa noite. Bom final de semana para todo mundo.